Olá, meu nome é Lucídio, eu sou cientista político e vou falar do livro O Segundo Tratado sobre o Governo Civil, de John Locke. Primeiramente, alguns dados históricos. John Locke nasceu em 1632, na Inglaterra. Ele era filho de um advogado puritano radical que lutou ao lado do parlamento contra o rei Carlos I durante a Guerra Civil Inglesa. O rei Carlos I foi decapitado. Em 1667, John Locke se torna médico e conselheiro pessoal de Lord Ashley, que foi fundador do Partido Whigs, de orientação burguesa e liberal. Neste momento, John Locke se aproxima das ideias liberais. Em 1680, o parlamento inglês se divide entre dois partidos: os Tories, que eram monarquistas e conservadores, e os Whigs, que eram burgueses e liberais. Em 1681, o rei Carlos II dissolve o parlamento e Lord Ashley é acusado de traição. Em 1682, Lord Ashley foge para a Holanda e morre pouco tempo depois. Em 1683, é descoberta uma conspiração para matar o rei Carlos II, e John Locke, por medo, foge para a Holanda. Em 1685, o rei Jaime II assume o trono, mas, por ser católico e absolutista, isto gera uma grande instabilidade na Inglaterra. Por isso, em 1688, acontece a Revolução Gloriosa. O rei Jaime II foge para a França e Guilherme, vindo da Holanda, é coroado pelo parlamento como o novo rei da Inglaterra. Em 1689, Locke retorna para a Inglaterra e publica seu livro, O Segundo Tratado sobre o Governo Civil, que é uma justificativa para a Revolução Gloriosa. O que nos ensina a obra O Segundo Tratado sobre o Governo Civil, de John Locke? Para este pensador, não existia direito divino ao trono dos monarcas. Os monarcas não possuíam direito divino ao trono. Adão não recebeu e nem transmitiu este poder. Para Locke, no estado de natureza, não existe juiz. No estado de natureza, para John Locke, os homens nascem livres, iguais e independentes. No estado de natureza, só existe a lei natural, que é revelada para todos os homens pela razão. A lei natural diz que não se pode fazer nenhum mal ao próximo, não se pode tirar a vida do próximo. Portanto, as violações à lei natural devem ser punidas, podem ser punidas por qualquer homem. O estado de natureza para Locke é pré-político, ou seja, não existe governo. Para Locke, não existe autoridade superior no estado de natureza. Porém, o estado de natureza não é uma guerra de todos contra todos, tal como foi defendido por Thomas Hobbes. Existia sim a possibilidade de guerra quando o homem ameaçava a vida de outro homem. Para Locke, Deus deu ao mundo, a todos os homens, de forma igual. E os homens,
quando misturam o seu trabalho à natureza, aos bens da natureza, criam a propriedade individual. Os homens, quando aumentam a produtividade da terra, eles tornam a terra a sua propriedade. Neste momento, é criada a ideia, a justificativa moral para o capitalismo, para a propriedade individual. Propriedade individual, para Locke, tem um significado muito específico. Para Locke, propriedade significa a vida, a liberdade e os bens. Para se proteger contra a guerra e proteger a propriedade, ou seja, a vida, a liberdade e os bens, os homens abandonam o estado de natureza e criam a sociedade. Ao entrar em sociedade, os homens abrem mão de punir as ofensas à lei natural em favor de um único juiz, o governo. Para Locke, o contrato acontece em dois momentos. Um primeiro pacto cria a sociedade, um corpo único de todos os homens. E um segundo pacto cria um acordo fiduciário, um trust, que cria o legislativo. O povo não abre mão do seu poder. O povo detém o poder indefinidamente. O legislativo recebe um mandato muito específico do povo. Ele recebe um mandato apenas para proteger a propriedade, os direitos dos cidadãos, ou seja, a vida, a liberdade e os bens. Para Locke, onde não há lei, não existe liberdade. Para Locke, o governo é composto por três poderes: o legislativo, que faz as leis, o executivo, que executa as leis, e o poder federativo, que cuida dos assuntos externos, dos assuntos de guerra. Para Locke, o poder legislativo é superior a todos os outros poderes. Mas uma coisa importante: o governo não recebe poder absoluto do povo. Não recebe direito sobre a vida dos homens, sobre a vida dos cidadãos, porque esse direito não existia no estado de natureza. Portanto, o povo não pode conceder um direito que não existia. O consentimento é a única origem dos governos. O legislativo recebe um mandato para criar, para fazer as leis e proteger os direitos dos cidadãos. O governo se torna o único juiz. O governo, como eu falei, recebe um poder fiduciário. Ele é um órgão fiduciário. Ele recebe um mandato específico da sociedade. Portanto, se o governo atentar contra os direitos dos seus cidadãos, se ele violar o mandato que recebeu, o povo tem o direito de se rebelar. O povo pode substituir o governo, pode eleger novos representantes. Quando o governo é dissolvido, o poder retorna para a comunidade, ou seja, não existe um retorno para o estado de natureza. O poder retorna para a sociedade. A obra, o segundo tratado sobre o governo civil,
de John Locke é uma obra fundamental, porque ela é o início do pensamento liberal. Ela é o início do pensamento do capitalismo. Esta obra influenciou a Constituição norte-americana e a Revolução Francesa. Esta obra ainda possui repercussão sobre o pensamento político contemporâneo.